Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje é sexta-feira, dia 6 de maio, primeira sexta-feira do mês. Estamos em João capítulo 6. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que me recebe viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, enquanto estava ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, na primeira sexta-feira do mês, nós fazemos referência ao Sagrado Coração de Jesus, que é manso, que é humilde, é do coração de Jesus perfurado pela lança enquanto estava na cruz, dali jorra sangue e água, sacramento do batismo, sacramento da Eucaristia. E aqui no Evangelho de hoje, Jesus reafirma que Ele é o pão da vida. Quem come a minha carne viverá eternamente. Quem bebe o meu sangue viverá eternamente. O Evangelho de hoje começa com os judeus discutindo, conversando, como é que ele pode dar a sua carne a comer? Porque essa semana nós já estamos ouvindo o capítulo 6 de João, onde Jesus tem falado sobre isso, que a carne dele é verdadeira comida dada para a vida do mundo, que ele é o pão da vida. E diante dessa frase, desse ensinamento de Jesus acerca da Eucaristia, do seu corpo, do seu sangue, entra aqui a discussão. E diante do questionamento deles, Jesus reafirma: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Então nós temos ao nosso alcance esta realidade que salva, essa realidade que nos leva para o céu. Jesus fala do céu, da vida eterna, da ressurreição, da vida após a morte. Este nosso corpo, matéria, este sim perecerá, voltará um dia ao pó de onde veio, mas a nossa alma, esta sim vai para junto de Deus. E é da salvação da nossa alma, a nossa vida na eternidade, é disso que Jesus está falando. Dom Bosco dizia que a Eucaristia e a confissão são remédios contra o pecado. A Eucaristia e a confissão como duas asas que nos levam para o céu. Então, se a igreja tem esse tesouro que Jesus confiou a ela, que é Ele mesmo nos perdoando e Ele mesmo nos dando a comer o seu corpo e o seu sangue, por que que nós não vamos aproveitar essa graça, tomar posse desse remédio que nos purifica, que nos santifica, que vai edificando a nossa vida aqui mesmo neste mundo, mas principalmente com vistas à vida eterna? Jesus está falando na sinagoga em Cafarnaum, um lugar muito importante, muito movimentado,
à beira do mar da Galileia, onde haviam muitas navegações que passavam por ali, e estrategicamente é ali que Jesus escolhe para falar sobre isso. Ali, próximo a esta sinagoga, é o lugar onde morava o apóstolo São Pedro, pescador, à beira do mar da Galileia. E Jesus usa desse ambiente, desse espaço, justamente para que mais e mais pessoas pudessem ouvir. Importante a gente ver a clareza, a firmeza de Jesus, que não recua, mas que insiste nesta verdade de fé. Mesmo que esta palavra seja absurda aos ouvidos dos judeus, Jesus reafirma: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Nesta primeira sexta-feira do mês, você tem a oportunidade de ir à missa. As paróquias todas têm a missa, à tarde, à noite, com os membros do apostolado da oração. Então vá à missa hoje, comungue. Se você conseguir, se confesse antes da missa e comece a ter posse desta graça que está ao seu alcance aí na sua paróquia o quanto antes. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, te proteja e guarde nesta primeira sexta-feira do mês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.